O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra da vida, Jesus vai nos falar. Vamos então todos escutar. A palavra da vida, Jesus vai nos falar. Vamos então todos escutar. A palavra que nós escutamos no início da palavra, da liturgia, da Eucaristia, e todo início da Eucaristia nós temos um encontro com a palavra de Deus que nos alimenta, que nos nutre. E na segunda parte temos encontro com o próprio Jesus Eucarístico, que se faz pão repartido para também nos alimentar e fortalecer. Vejamos o que a palavra de Deus hoje nos diz para nos alimentar, nos fortalecer ao longo da nossa vida, quer na família, quer no trabalho, quer na escola, com os nossos coleguinhas e em todos os lugares. Hoje, a primeira leitura é do livro do profeta Amós. O profeta Amós, ele está lá, como diz o nome da leitura, entre os livros proféticos. E os livros proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. Por exemplo, o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros são considerados profetas maiores. O profeta Amós, o profeta Naum, o profeta Oséias, só para dizer alguns, são considerados profetas menores. Mas o que os profetas menores ensinam é grande, é importante, assim como aquilo que ensinam os chamados profetas maiores. O que o profeta Amós hoje está nos ensinando? Uma curiosidade: Amós escreve mais ou menos entre o ano 780 a 740 antes de Cristo. E vejam o quão atual é o que ele está dizendo, para perceber que, infelizmente, nós não mudamos muito a nossa mentalidade. Passam os séculos, os tempos passam, e nós temos muito ainda que aprender da palavra de Deus. O profeta Amós está falando em nome de Deus
condenando aquelas pessoas que são injustas e que estão roubando dos mais pobres, dos mais humildes. Diz ele, muitas pessoas que no seu tempo falsificavam as balanças, está escrito aí, adulteravam as balanças, isto é, faziam com que se estava vendendo, por exemplo, 1 quilo de açúcar, na verdade, não estava vendendo 1 quilo de açúcar ou de arroz, era menos. A balança era colocada de forma adulterada, falsa, para enganar os outros. Então o profeta, em nome de Deus, fala: Deus não quer que ninguém engane aos outros irmãos e irmãs. Ninguém pode ser explorado, ninguém pode ser injustiçado. Nós precisamos amar a justiça e não podemos roubar de ninguém. Vejam, é um profeta menor, mas fala uma grande verdade, que é a justiça. Deus quer que nós sejamos justos. E quando eu falei que é atualíssimo, porque ainda hoje existem pessoas que querem roubar dos outros. Existem tantas corrupções, tanta maldade, tanta exploração dos pobres, dinheiro que deveria ser usado para a educação, dinheiro que deveria ser usado para a saúde, dinheiro que deveria ser usado para fazer tantas coisas boas para todas as pessoas, são às vezes extraviados, jogados para interesses próprios. Então o que o profeta está denunciando é atual, mas ele diz, não basta que nós olhemos só para as autoridades, os governantes, e achemos que só eles fazem coisas erradas. Nós devemos ser fiéis nas pequenas coisas, conforme nos afirma o Evangelho de hoje. Porque quem não é fiel nas pequenas coisas, depois vai ser infiel também nas grandes. É preciso que nós cuidemos para nada tirar do que é dos outros, para não ser injusto com ninguém. Para as crianças entenderem bem. Por exemplo, se estamos partindo um pedaço de bolo de aniversário, nós não podemos pegar o pedaço nosso e o pedaço de um coleguinha, porque assim estamos sendo injustos. Não podemos jamais tirar aquilo que é do outro, ou querer enganar o outro em nada. No Evangelho, Jesus está ensinando aos seus discípulos que quem quiser segui-lo de perto, deve aprender a ser fiel nas pequenas coisas. Ele conta antes, só para entender, neste mesmo Evangelho, nós não lemos hoje o seu início, ele fala de um administrador que foi muito esperto. Ele fez uma coisa errada, o dono ia mandá-lo embora, e aí ele usou da sua esperteza. Como eu vou ser mandado embora, agora eu vou perdoar a dívida de muitas pessoas que eu sei que estão devendo ao meu patrão. Assim, quando eu for mandado embora, eles vão me tratar bem, eles vão me acolher. Então, Jesus elogia a esperteza deste operário, deste funcionário. Não que Jesus elogie a sua desonestidade, entendamos bem. Jesus não está feliz porque ele foi desonesto. Jesus só elogia para mostrar, muitas vezes, os filhos das trevas são muito mais espertos do que os filhos da luz. Isto é, muitas vezes aqueles que tramam o mal, que planejam o mal, eles planejam tão bem o mal, que são mais espertos do que nós, ao querermos planejar o bem. Então Jesus faz um convite que também nós devemos ser espertos para planejar o bem. Isto é, devemos ser
artífices do bem. Devemos procurar fazer o bem sempre, a justiça sempre, e planejar e organizar a justiça de tal forma que nós possamos vencer os filhos das trevas, isto é, aqueles que planejam o mal para roubar dos outros, para explorar os outros. E aí Jesus continua no Evangelho de hoje dizendo que nós devemos ter Deus em primeiro lugar em nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos dividir o nosso coração com Deus e com os deuses deste mundo, com os ídolos deste mundo. Então Jesus fala, nós temos que amar a Deus, que é Pai, Criador de todas as coisas, acima de tudo. Ninguém pode se comparar a Deus, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história. E por isso Ele continua no Evangelho de hoje dizendo que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, isto é, eu não posso dizer que amo a Deus e ser apegado e ter o coração voltado para o dinheiro, para o poder. O dinheiro, ele pode ser importante, ele pode ajudar, mas eu não posso apegar o coração ao dinheiro e ao poder mais do que a Deus. Eu tenho que saber usar os bens deste mundo, sem esquecer que quem é o Senhor de todos esses bens é Deus. É isso que Jesus está ensinando no Evangelho, que nós não podemos ter o coração dividido pelas coisas que passam, porque nós também vamos passar. E lá para o céu nós não vamos levar nada de riqueza deste mundo. Não vamos levar nada do poder que nós tivemos nesse mundo. O que é que nós vamos levar para o céu? Só o bem que fizemos. Só a justiça que nós ajudamos a implantar. Então façamos o bem, procuremos viver na justiça, porque isso vai ficar para sempre gravado no coração de Deus. Isso Deus não esquece. Mas as riquezas deste mundo, por melhores que sejam, nós não vamos levá-las conosco. E na segunda leitura da carta de Paulo apóstolo a Timóteo, vejam bem, esta carta Paulo escreve lá na metade do primeiro século do cristianismo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, Timóteo estava evangelizando em Éfeso, onde Paulo já havia evangelizado, já havia anunciado o Evangelho. Agora Paulo está noutra comunidade, mas ele escreve a Timóteo para recomendar a todos os fiéis de Éfeso para rezarem para todas as pessoas em todos os lugares. Veja que bonito. Paulo reconhece a força que tem a oração. Então diz a Timóteo, olha, lembre a todos os fiéis de Éfeso, e lembre também a todos nós hoje, que a oração é muito importante, e nós precisamos fazer a oração não só para nós mesmos, não só para as nossas famílias. É importante rezar para nossas famílias? Sim. É importante rezar para nós mesmos? Sim. Mas Paulo diz, é preciso rezar por todas as pessoas, em todos os lugares, onde quer que elas estejam, nós devemos rezar por elas. E depois Paulo fala mais ainda, nós também temos que aprender a rezar pelas autoridades, pelas pessoas que nos governam. Para quê? Para que elas tenham sabedoria, para que elas governem com justiça, com honestidade, para que elas não desviem os bens que são para todas as pessoas, para que não haja corrupção. Mas é preciso que nós rezemos, porque a oração tem força. Aquilo que nós não podemos fazer, a oração pode. Ela pode transformar o coração de quem hoje é pecador. Então rezemos
nesta Santa Missa e em todas as nossas orações, por todas as pessoas, em todos os lugares. Não rezemos só para aquelas pessoas que queremos bem, não. Nem só para as pessoas da família. Rezemos para todas as pessoas, porque a oração tem a força e o poder de ir transformando os corações de todas as pessoas. Mas é preciso que rezemos sem cessar. E por que devemos rezar para todas as pessoas? Paulo diz também, nesta segunda leitura de hoje, a carta a Timóteo, devemos rezar para todas as pessoas, em todos os lugares. Por quê? Porque Deus quer a salvação de todas as pessoas. Ele não quer que só nós que estamos aqui hoje na missa sejamos salvos. Ele quer que todas as pessoas de todos os lugares, até os mais pecadores, até quem nunca veio à igreja, Ele quer que todos se convertam, voltem para Ele de todo o coração e se salvem. E isso depende de quê? De nossas orações. Então rezemos a partir de agora, nesta Santa Missa, para todas as pessoas em todos os lugares, a fim de que todos possamos ser salvos.